até bom a gente procurar, então, uma humilhação, Tem que pagar pela humilhação. Tem que pagar pra ser humilhada. Eu faço isso literalmente. As pessoas falam, por que você volta pra esse lugar, né? Gente, que é o que eu preciso. Eu preciso da minha humilhação diária, senão eu fico me achando. Minha cota diária de humilhação, tá aí. Adriana Haas, bem-vinda. Muito obrigada, um prazer, uma honra estar aqui conversando contigo. A honra é minha e prazer, mais ainda, a gente já estava aqui antes de oficialmente estar gravando, rindo e se divertindo. Eu adoro conversar com você. Eu adoro também. A gente poderia ficar, talvez, o fim de semana inteiro gravando. Vamos já combinar que esse é o primeiro episódio de uma temporada de Bio com a Adriana Haas, que tal? Combinado, and just like that. Gente, a Adriana, para quem está ouvindo e assistindo, é jornalista, é escritora. Ela escreveu um livro que mexeu muito comigo e com muitas amigas e pessoas conhecidas sobre transições. E aí você começou a estudar mais profundamente esse tema. Minha primeira pergunta, Adriana, para a gente já começar. Me conta o que eu preciso saber sobre você, sobre sua infância, sua trajetória de vida, para entender por que você fez essa escolha profissional agora. Então, Milena, eu acho que a gente nem sabe quais são as coisas na nossa história que nos levaram a algumas decisões, né? Eu era uma criança que lia muito, que escrevia muito, que era elogiada pelos professores pelo que eu escrevia, mas ser um escritor não é exatamente uma profissão bem-sucedida para a grande maioria dos escritores. Então, não era uma opção de vida viável, eu acabei optando pelo jornalismo como carreira. Fui muito feliz no jornalismo, só que quando chegou ali perto dos 40 anos, eu trabalhava já havia muitos anos numa grande organização, tinha um ótimo salário, um ótimo cargo, tinha uma vida estabilizada, com tudo que eu deveria ter alcançado, só que eu senti que faltava alguma coisa na minha vida e eu não sabia o que era. Se estava tudo tão certo, como é que eu podia... Eu me sentia até meio ingrata de ser tão privilegiada e estar achando que minha vida não estava boa, sendo que não tinha nada errado nela. E aí eu desconfiei que eu pudesse estar passando pela crise da meia-idade. E que é até meio folclórica, né? E aí fui investigar para saber do que se tratava como jornalista. E eu comecei descobrindo pouca coisa, mas naquela pouca coisa, na época, isso 11 anos atrás... começou a me despertar mais curiosidade justamente por não ter tanta coisa a respeito e por ser tão... Eu falo que a crise, ela tem esse aspecto negativo, mas ela pode te abrir para muitas possibilidades. E foi isso que eu comecei a descobrir. Da perspectiva em uma transição de vida, de tu descobrir, fazer até... uma revisão identitária, descobrir as partes de ti que não fazem mais sentido e que talvez nunca tenham feito, mas que a gente adotou porque achava que era o que devia fazer. E, de repente, a gente pode, principalmente agora na maturidade, e eu me foco principalmente na transição da maturidade, quem eu quero ser agora? Quais são os desejos que estão surgindo para essa mulher agora? Então, para mim, as transições de vida, a gente passa por muitas durante a vida, elas são essa possibilidade da gente se revisitar para escolher caminhos que possam ser mais autênticos. Como é que estuda isso? Como é que você foi estudar transições de vida? Eu pergunto porque acho que, graças a Deus, a gente está num momento que as pessoas falam cada vez mais sobre climatério, sobre menopausa, mas muito de um ponto de vista de saúde, né? Pelo menos as informações que chegam até mim, assim, o que você pode fazer para amenizar sintomas, quais são os sintomas em si, né? Para a gente não ficar achando que são só os calorões. Mas eu vejo que o seu estudo ele vai para um aspecto mais profundo da sua identidade, da sua relação com você mesma. Como é que você foi estudar esse tipo de coisa? Eu comecei a descobrir a perspectiva junguiana sobre transições. O próprio Jung passou por
que ele chama de processo de individuação nessa fase da vida. E ele escreveu sobre isso, ele viveu isso. E os junguianos falam muito sobre isso. Então, eu comecei a pesquisar muito por essa linha de estudiosos junguianos. E aí fui enveredando. Cada coisa que eu descobria puxava uma outra coisa. Sobre pessoas que estudaram transições de vida em geral. E aí eu comecei a ver as similaridades em todos esses estudos. Tem um escritor que fez uma pesquisa super ampla nos Estados Unidos, informal, pela internet, entrevistou muita gente que passou por diferentes tipos de transição de vida, e todos coincidiam mais ou menos na estrutura de uma transição de vida, em colocar as transições de vida, mesmo as mais desafiadoras, como um renascimento, e como uma morte que possibilitou um renascimento. E eu achei aquilo tão forte, porque a gente está sempre fugindo da morte, da ideia da morte, porque é a coisa mais assustadora para a gente mesmo. E quando tu abraça essa perspectiva de morrer para renascer, aquilo mexeu tanto comigo que eu fui seguindo, e me apaixonei por ligar isso ao universo da mulher, que é tão complexo e que é tão difícil para a gente passar por esse momento de se ver envelhecendo. É muito complicado. Tem algumas pessoas que acham que é superficialidade a gente não achar que está bem fisicamente. Mas culturalmente é uma grande dor. Significa outras perdas que vão se acumulando. Então, não é superficial, não é trivial. E eu comecei a pesquisar. Não é fútil. Não é fútil, de jeito nenhum. E não é julgável. Cada mulher envelhece, encontra a sua maneira de envelhecer. Muitas vezes as pessoas me falam, mas esse exagero de procedimentos estéticos, exagero para quem? Quem que tá contando? Cadê o placar, né? Como é que eu vou julgar que é exagero para uma outra mulher? A gente foi criada para se olhar no espelho e se achar inadequada. E uma vez me perguntaram numa entrevista, quando é que você se olha em um espelho? Era um homem. Lá vem. Se acham, não acham que, tá bom assim, não preciso fazer mais nada. Eu falei, nunca. Esse dia chega, será? Não chega, porque a gente foi treinada para sempre ter uma inadequação apontada para nós. Então, a gente tem que lidar com isso e escrever sobre isso e ver que o que eu estava escrevendo, o que eu estava falando, estava tocando as pessoas, me estimulou muito de continuar. E aí, acho que acabou se tornando um dos meus propósitos. Eu fui me aprofundando, fui fazendo pós-graduações para me aprofundar nisso e poder entender melhor as coisas do ponto de vista cerebral, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista biopsicossocial, que é uma transição que não é só física. E aí que eu fui enveredando para esse caminho que você comentou, de falar mais do que acontece aqui dentro, no coração. Né? É porque a gente fala muito, quando fala de transição, no meu mundo aí, né? A gente fala muito também de transição de carreira. Isso já tem, né? Muito conteúdo, mas eu acho que você traz um olhar. Me fala do seu ponto de vista. O que é transição, Adriana? O que é uma transição? Sabe que eu fiz uma transição de carreira, que no começo foi só uma mudança de carreira. Ah, qual a diferença disso? Você fala no livro. Eu amo esse trecho. A mudança é uma coisa que acontece fora. A transição é uma coisa que acontece dentro. As transições podem ser ocasionadas por mudanças. Em geral, são. Normalmente é alguma coisa que acontece para você e chacoalha teu mundo e aí passa para o mundo interno. Normalmente já atinge alguma coisa que estava ali se mexendo. E aí causa a transição que acontece por dentro. E tem a transição que vai acontecendo aos poucos já por dentro. Só que nem sempre as mudanças levam a transições, mas as transições sempre levam a mudanças. A gente precisa abraçar a mudança para que ela cause uma transição, mas quando a transição começa, a gente não consegue voltar atrás.
Até pode tentar, porque é mais fácil. Mas se a gente embarca, a gente começa a mudar as coisas que estão fora também, que já não estão de acordo com essa pessoa que a gente está se tornando. É natural. É natural. Então, uma pessoa que olha para a vida dela hoje, para os aspectos das circunstâncias mesmo da vida externa, e ela quer mudar. Ah, eu não gosto do meu emprego, meu casamento tá ruim, o lugar que eu moro não me agrada. Não adianta só ficar mexendo esses pauzinhos. Não. Ela precisa fazer uma transição interna para depois, naturalmente, esse mundo exterior ir se ajustando a isso. É isso? Porque se a gente só muda as circunstâncias, as coisas continuam a mesma, porque a gente continua a mesma. Eu pedi demissão desse meu emprego em uma organização e comecei outros projetos diferentes, só que com o mesmo estilo de vida, de trabalho, com a mesma forma de trabalhar, achando que eu tinha que dar conta de tudo, de que eu era sozinha, eu dava conta, que eu não precisava da ajuda de ninguém, que eu podia trabalhar horas a fio, fim de semana, quando eu quisesse, e que tudo ia dar certo. Acabou no mesmo resultado, porque eu não fiz a transição, eu só fiz a mudança. E aí, quando eu percebi isso, eu disse, não, fiz alguma coisa errada. Eu não dei nem tempo entre uma coisa e outra. Eu já emendei, porque é assim que a gente aprende, né? Aprende que a pessoa bem-sucedida não para. A pessoa bem-sucedida, quando encerra alguma coisa, de preferência em alta, já começa uma outra coisa, porque... Mais alto ainda. Mais alto, claro. Não dá pra descer, não. Não, e a gente sempre tem... É sempre mais. Uhum. Sempre mais, e a gente nunca tá satisfeito. E aí, quando chega naquele mais que a gente queria, tem um outro mais interessante lá na frente pra gente continuar correndo. E a gente só para no dia que morre. Então, essas transições, para mim, são a melhor oportunidade, ainda que sejam transições difíceis, muito difíceis, como uma doença, um luto, uma separação, elas são uma grande oportunidade. Elas podem ser, se a gente não se recusar também. Se não chegar naquela, não quero mudar nada, não. Demorei tanto para chegar até aqui, não quero. Quero ficar aqui mesmo. Dá um descanso, né, vida? Me deixa um pouquinho quieta. Por falar nisso, você acha que só é possível fazer uma transição real na dor? Olha, eu até escrevo sobre isso no meu livro. A maioria das transições são ocasionadas pelo sofrimento, até por essa nossa tendência a ficar no que é conhecido, no que é familiar. Então, se não alguma coisa mais dolorosa não mexe essa nossa sustentação, principalmente na maturidade, quando a gente já tem bases muito fixadas em alguns lugares, familiares, trabalho, social. Se não vem alguma coisa que nos balança ali, a nossa tendência é ir ficando. Isso não é uma coisa ruim, mas acaba talvez gerando uma estagnação. Então, em geral, é quando vem alguma coisa ruim que te tira daquilo e que te obriga a olhar para outras possibilidades. Engraçado, né? Porque a gente passa a vida tentando evitar essas coisas ruins, né? Tentando nos proteger, porque acha que é assim que deve ser, né? Quanto mais eu puder fazer para me proteger e bloquear esse mundo que tá aqui para me agredir de alguma forma, mais tranquila a minha vida vai ser. E, na verdade, não existe essa tranquilidade real se eu não me abro, se eu não me disponho a essas mudanças externas que vão mexer, né? Eu preciso estar aberta para que isso entre. É isso? Eu falo que a gente precisa estar num estado de eterna transição. Porque a gente costuma passar por algumas transições de vida e depois se agarrar à nova versão que a gente construiu. A gente deixa de ser alguma coisa, passou por algum trauma, mudança, qualquer coisa, passou por um período de sofrimento, dificuldade e se estabiliza demais numa outra posição. Só que a vida é cheia de transições. A expectativa média, assim, ainda é que a gente passa mais ou menos por 40 transições. Uau! Entre menores e maiores. Sim. Esse estudo do pesquisador que fez lá nos Estados Unidos, ele aponta que a gente passa por
pequenas transições a cada 2 anos e meio, em média. E por transições maiores a cada 5 anos. E essas transições podem durar bastante tempo, podem durar anos, podem durar 5, 10 anos. E algumas delas são muito evidentes para a gente, como a própria transição hormonal da menopausa, que coincide para as mulheres com essa revisão identitária do envelhecimento. Então, a gente tem que estar em eterno estado de transição, porque as transições vão chegar. E se a gente não estiver preparado para ter flexibilidade nelas, a gente sofre mais. Sofre mais. Importante, né, saber disso. Porque às vezes esse medo de eu vou me proteger, eu não vou mudar, porque aqui tá mais seguro, aqui tá mais confortável. Mas eu sofro mais se eu ficar Sofre nisso. mais, porque a gente fica numa rigidez naquela... Eu não gosto muito dessa expressão melhor versão, porque parece que a gente tem um estado ideal que a gente vai alcançar E nunca e aquele vai chega. ser definitivo. Esses dias eu estava escutando uma professora falar sobre a Simone de Beauvoir, sobre aquela frase famosa, não se é mulher, torna-se mulher. E ela diz que ela prefere uma outra tradução, que o verbo tornar-se é o verbo devir, só que é um verbo difícil de usar. Porque o tornar-se parece que é isso da melhor versão, de tu chegar em um outro ponto e estacionar ali. E o devir é uma constante transformação. A gente é uma constante transformação, estamos em devir. E a gente tem que estar aberto para esse devir, para essas possibilidades que vão nos aparecendo. E quando a gente está nesse espírito de transição, a gente até consegue enxergar mais possibilidades para daí as transições não serem sofridas, para a gente ver oportunidades boas de transicionar, porque a gente começa a olhar para os lados e o ponto de vista é só a vista de um ponto, né? Só. Quando a gente muda o ponto, a gente olha para outro lugar e vê outro ângulo da mesma coisa, ou vê outras coisas que a gente não via do outro ângulo. E aí a gente vai descobrindo possibilidades para tornar a vida mais interessante, que no fim das contas é isso, né? Adorei isso. É um modo de viver, né? Um estado de espírito. Eu adorei o que você trouxe do verbo e o que eu sempre gosto de pensar no ser humano. A gente, para mim é errado, né? Sendo humano. Porque essa coisa do que a gente está, de alguma forma, fluindo e em constante transição, como você trouxe. Sim. E aí não tem esses grandes marcos e impactos que a gente espera isso também, né? Eu vejo que... Vamos até falar da menopausa, da transição hormonal da mulher. Tem uma coisa muito forte do apego também, né? Sim. Eu não consigo permitir essa transição que está acontecendo, porque ela vai acontecer, a natureza é violenta. A gente não tem como impedir que o inverno chegue, né? Então, assim, ela vai acontecer, mas eu, de alguma forma, tô tão apegada à minha versão anterior, e aí pode ser qualquer coisa, cada mulher tem o seu apego, né? A minha vitalidade, a minha energia, a minha pele mais firme, o meu cabelo, seja lá o que for, que você não permite o que está por vir que venha e olhar, assim, me fala um pouco sobre isso, Adriana, como é que é, assim, bem do ponto de vista dessa transição hormonal, o que a mulher perde e o que ela pode ganhar? Então, sabe que esses dias eu conversei com uma mulher lá na minha cidade, na cidade onde eu moro, na verdade, que é Tubarão, e ela estava me falando que promoveu um evento com uma ginecologista falando sobre a menopausa e em algum momento, depois de tantos sintomas, ela perguntou, mas o que tem uma parte boa na menopausa? E a médica falou, não. Ai, meu Deus! E eu achei aquilo tão triste, porque eu tô na menopausa, oficialmente já, faz 1 ano da minha última menstruação, e pra mim tá sendo a melhor fase da minha vida, porque eu não tenho mais o mesmo colágeno, eu tenho dores no joelho, demora pra me recuperar das atividades físicas, passei por um câncer no ano passado, mas é a primeira vez na minha vida que eu posso afirmar, sem nenhuma dúvida, que eu gosto de mim. Eu gosto do que eu vejo e eu gosto do que eu vivi, com as partes boas e com as partes ruins. E é um gostar que abrange tudo. Não é um gostar condicionado. Eu gosto de mim, mas... eu gosto de mim
não apesar das minhas falhas, mas justamente por causa das minhas falhas. Como a gente falou antes de começar, pelos nossos erros, pelas vezes que a gente parece ridícula. E eu sempre fui muito exigente comigo mesma, muito perfeccionista, me cobrava muito. E agora não, agora eu tô leve. A menopausa não me tirou nada. Me tirou. Claro que o tempo vai tirando o colágeno e vai dando alguns sintomas. Para cada mulher passa pela menopausa de um jeito. O fundamental, que na minha perspectiva, é que a gente não tenha medo. Nós somos muito apavoradas pela questão da menopausa, pelo que ela significa, pelos sintomas e é o fim da nossa vida reprodutiva, a partir de agora é ladeira abaixo. Quantas vezes a gente já escutou isso? Né? E é comprovado como a menopausa é um fenômeno biopsicossocial. O que a gente espera interfere nos sintomas, na gravidade dos sintomas. Então, a gente sair desse discurso aterrorizante de que a nossa vida vai ser horrível a partir de agora, de que é só ladeira abaixo, que tu precisa disso para conseguir sobreviver a essa fase, nos aterroriza e acaba atrapalhando a nossa vida, acaba impedindo que a gente enxergue essa fase como uma transição mesmo, em que até os sintomas podem significar coisas maiores para a nossa vida. Eu vejo muitas mulheres me falando, mas muitas, nossa, as coisas que não me irritavam antes, me irritam agora. E tem uma explicação hormonal para isso, que a progesterona, que é o hormônio que deixa a gente mais calma, ele cai, consequentemente a gente fica mais irritada. Só que nós começamos a perceber, às vezes, pequenos abusos que durante toda a vida foram normais. E a partir daí a gente não quer mais. Então é a nossa possibilidade de mudar essas coisas, não de encarar a nossa raiva, a nossa impaciência como um sintoma, mas sim como algo que talvez nós precisemos olhar melhor. Uma esperança. Eu gosto de dizer que eu falo muito sobre impor limites, né? Com mulheres e homens também, no trabalho ou fora. E eu costumo dizer exatamente isso, que talvez a nossa capacidade de impor limites, ela só chegue com a maturidade. Exatamente por isso. Uhum. Porque enquanto a gente está bobada pela vida, tentando agradar e tentando se enquadrar e tentando pertencer, a gente não entende muito bem quais são os nossos limites. Uhum. E como é que eu vou pôr limites se eu não sei, né? Eu posso até testar com base em alguém que está fazendo, mas se não tem essa irritação, se não tem essa raiva disso, eu não aturo mais. Uhum. E é uma raiva de um lugar bem consciente, assim, sim, bem seguro, não é uma raiva adolescente descontrolada. Uhum. É só um limite muito bem estabelecido. Isso eu não quero mais para minha vida. E tá tudo certo. Uhum. Se você quiser, você, né, faz aí seu rolê, eu faço o meu. E tá tudo certo. E eu achei lindo você falando, Adriana, porque desde muito pequenininha eu tenho isso, né? Uma coisa minha. Eu olho para mulheres assim, que estão em paz com si mesmas, que se gostam de verdade, e eu não vejo a hora de chegar nesse momento. Eu acho que é a maior conquista de uma mulher, exatamente porque a gente passa a primeira metade da nossa vida testando e vendo até onde a gente consegue ir e tentando copiar e tentando agradar e tentando... Né? E aí chega um momento que você pensa, não, peraí. Acho que eu sou alguém que merece ser vista, ser aceita, aceitação, né, de quem a gente é e do que vai vir e do que ficou para trás, aceitação de tudo. E a partir daí você começa a viver de outro lugar. Outra perspectiva mesmo, olhar as coisas de outro ponto de vista. Então, acho muito legal você falar isso o máximo que você puder, sabe? Eu me gosto, tá tudo certo, porque a gente escuta pouquíssimo isso. Uhum. A gente escuta o oposto, a gente escuta eu tô perdida, eu não sei pra onde eu vou, eu não sei como agradar, eu não sei o que esperam de mim, eu não sei o que fazer pra ter a vida que eu quero ter, eu nem sei qual vida que eu quero ter. Então, acho lindo você falar mais, essa sua mensagem é muito importante. E sabe que uma outra frase que eu escuto muito das mulheres na transição hormonal da menopausa, principalmente na perimenopausa, que é aquele começo ali onde os hormônios
começam a oscilar e a gente já... Opa, o que está acontecendo aqui? Eu não me reconheço mais. E eu gosto de dizer que você não se reconhece mais porque você não é mais a mesma. Por isso, não tenta voltar ao que era. Não é mais... E você não vai conseguir percorrer essa nova etapa da tua vida do mesmo jeito, com os mesmos recursos, os mesmos veículos que percorreu a primeira. Precisa descobrir coisas novas. E tem coisa mais interessante na vida do que descobrir coisas novas. Eu acho incrível. Aí a gente tenta se agarrar no que é antigo, porque é seguro, porque é previsível, é familiar, mesmo que doa, mesmo que seja muito doloroso, a gente fica agarrada ali. E não se abre para esse novo que pode ser uma coisa mais sensacional. Pode ser por isso que a gente vai começar a gostar da gente. Olha para você, né? Gente, quem tá assistindo, olhem para ela. Tá, então me fala uma coisa prática, assim, né? A gente escuta muito, acho que tá bem, tem bastante informação sobre reposição hormonal, sobre hábitos que eu posso ali inserir na minha vida para melhorar, para ajudar um pouquinho essa transição, esse período da vida. Mas quais são as habilidades e competências que você acha que essa mulher precisa desenvolver para conseguir ter essa fluidez nesse período? O que ela vai precisar ali como soldadinhos do lado dela? Sabe que além dessas questões de qualidade de vida, do sono, da alimentação, do manejo do estresse, de evitar bebidas alcoólicas, todas essas questões que já são bem difundidas, eu acredito que a gente tem que se apropriar de algo que já é natural na medida em que a gente amadurece, mas precisa fazer um trabalhinho a respeito, que é a nossa autorregulação emocional. A gente já viveu bastante, já conhece nossos sentimentos e emoções, já começou a se entender com eles, mais ou menos, e a gente pode pegar isso a nosso favor. É comprovado que o nosso quociente emocional, que é o equivalente emocional ao QI, aumenta na medida em que o tempo passa. Alguma coisa aumenta. Aumenta! Só que a gente, às vezes, não se apropria disso para... Ok, eu quero fazer a minha parte nesse trabalho para ficar autorregulada. Porque quando a gente se entende com as nossas emoções e os nossos sentimentos, nossa, é maravilhoso. Glória! Porque você sabe... Hoje eu tô me olhando no espelho, não é todo dia que eu olho no espelho e acho que tá tudo legal. Tudo bem, né? Vou lá, dou uma puxadinha aqui pra ver como é que fica. Mas eu sei o que tá me levando a sentir aquilo. Eu sei lidar com esse sentimento. Não preciso sair correndo procurando algum procedimento que vá me corrigir. E não tenho nada contra procedimentos estéticos, de jeito nenhum. Mas eu sei de onde é que tá vindo aquilo. Eu sei que eu não preciso de uma solução externa agora. Talvez em algum momento eu acho que eu precise e queira e faça. E tudo bem também. Quando eu não tenho medo, eu tenho autonomia. Eu não preciso fazer escolhas sob pressão de ser aceita, de ser amada, de ser admirada. E aí eu consigo escolher com autonomia, estando bem informada também. A gente fica achando que a gente precisa se consertar, né? Nossa, completamente. Quando eu conseguir consertar esse aspecto aqui, minha vida vai fluir. Sempre vai ter alguma coisa que... E quando a gente é jovem, isso é muito forte. E na medida que o tempo passa, as cobranças ficam maiores, porque além de tudo que a gente tinha que ser, magra, bem vestida, unha feita, cabelo assim, peito assim, sobrancelha assada, a gente ainda precisa parecer mais jovem. Então, é tudo aquilo mais parecer mais jovem. E aí, quando a gente tá bem com a gente, é só não. Na última vez que eu fui no cabeleireiro, a moça perguntou assim, tu podia fazer essa sobrancelha, né? Porque a minha sobrancelha é muito fininha. Eu preencho um pouco com maquiagem. E aí eu falei assim, talvez, mas eu não preciso. Talvez eu queira. Precisar eu não preciso. Talvez eu queira em algum momento, mas precisar não preciso. Será que o alívio que a gente tanto busca não está exatamente aí, né? Em precisar cada vez menos, de estar mais satisfeita, de estar mais em paz? Acho que quando você fala de regulação emocional, é isso, né? Ter um centro muito forte.
E aí, quando a gente tem um centro muito forte, esse externo, ele demora para atingir esse centro. Sim. Como se a gente tivesse uma camada Uhum. entre o fora e o nosso mundo interno muito mais grossa, muito mais potente. Então, o que acontece lá fora continua acontecendo igual, às vezes até pior. A gente vai falar sobre isso, que você passou por um câncer. Mas se você está centrada, né, que é essa capacidade de estar consigo mesma, nas suas emoções, de parar de voltar o olhar só para fora, olhar para dentro, você não é tão impactada, você para de ser uma marionetezinha, né, perante a vida. Porque as coisas ruins vão acontecer. A vida faz parte da vida. Eu falo, isso não é um bug da vida. Não. É parte da funcionalidade operacional da vida, é ter problema, é dar ruim. E a vida é boa também por isso. Não, a vida não é boa apesar disso. Eu falo pela experiência que passou por um câncer. O câncer não foi uma destruição, um buraco na minha vida. Foi uma etapa da minha vida que me ensinou também muitas coisas. Não vou dizer que, nossa, que bom que eu tive o câncer para me ensinar isso. Não. Preferia ter aprendido sem o câncer, mesmo que demorasse mais tempo. Mas, já que eu estava passando, eu fiz daquilo o meu melhor. Enquanto eu estava passando, eu disse, não, eu vou passar isso bem, porque isso vai me ensinar coisa depois, e depois a minha vida vai ser melhor. Porque eu vou querer aproveitar muito mais da minha vida. Depois que a gente se vê na perspectiva de morrer, a vida toma uma certa urgência que no cotidiano a gente acaba esquecendo. Então, as coisas ruins vão chegar. A gente tem que estar preparado. E as transições vão acontecer. E quanto mais a gente puder se preparar para as previsíveis, como o envelhecimento, que todo mundo com sorte vai envelhecer. Quem não tiver sorte vai morrer antes, né? Todas as mulheres vão entrar na menopausa. Então, é se preparar fisicamente, psicologicamente, buscar apoio, conversar com outras mulheres, que é muito importante. Ter comunidade para a gente ter apoio, para a gente sentir que não está sozinha. Isso é muito importante. Os relacionamentos são um indicativo de qualidade de vida muito comprovado. E de longevidade, né? De longevidade também. A nossa perspectiva otimista em relação ao envelhecimento pode nos fazer viver 7 anos e meio a mais. Uau. Isso comprovado já cientificamente. Então, só tem vantagem. Só tem vantagem. A gente vive mais e melhor. Isso que você está falando, eu estou aqui pensando, né, que eu acho que você está traduzindo a diferença entre planejar uma vida boa, de controlar a vida para que ela seja boa. É mais ou menos isso. Porque eu acho que as pessoas acham que assim, então eu tenho que deixar a vida me levar e não preciso planejar nada, organizar nada. Não é isso. O que a gente faz e a gente sofre é querer controlar, querer evitar que as coisas aconteçam, manipular a vida para que ela seja mais do meu agrado. E é isso que tira a nossa vitalidade, Sim, né? eu sou super adepta do planejamento. Eu tenho meu modelinho de planejamento lá do ano, por trimestre. Só que eu não tento controlar a vida, porque ela não me dá essa chance. Não vai respeitar seu planejamento. Eu não tenho essa oportunidade de controlar a vida. E se eu tentar, eu vou ser muito mais infeliz. Então, eu tenho os meus objetivos, as minhas intenções, mas tenho flexibilidade também para entender que nem sempre vai ser como eu quero. E eu tenho flexibilidade hoje, que eu não tinha quando mais jovem, de estabelecer um ritmo saudável para mim, ainda que ele fuja do meu planejamento. Porque no meu planejamento, às vezes, eu coloco prazos que eu não quero ou não consigo cumprir, e hoje eu consigo flexibilizar. Não, eu sou mais importante neste momento do que o meu objetivo. Ele pode ser postergado por um mês. Não, pera. Você vai ter que repetir isso. Você é mais importante que seus objetivos? Eu sou mais importante que os meus objetivos. Hoje eu tenho essa consciência. Durante a maior parte da minha vida, até hoje, que eu espero que a minha vida seja muito longa ainda, para que a maior parte dela... Ainda esteja por vir. Que ainda esteja por vir e que eu tenha essa consciência de que eu sou mais importante que os meus objetivos. Eu acho que muita gente vai escutar isso, que nem eu escutei agora, e pensar, uau, a gente pode ser mais importante do que as nossas metas, do que os nossos resultados. Por falar nisso, você já falou um pouquinho sobre, mas eu quero te fazer a pergunta bem específica.
O que uma pessoa que já se deparou com a morte, com a própria morte, né, já olhou ela ali, sabe que a gente aqui não sabe? Porque eu tenho essa impressão, tá, Andrea? Eu acho que não é só uma impressão, eu acho que é um fato, mas eu tenho uma impressão quase de uma ignorância total. Porque todo mundo sabe que a gente vai morrer, mas a gente trata esse tema como se a gente não precisasse planejar, se preparar, falar sobre, integrar mesmo que isso vai acontecer. A gente se assusta muito, né? A gente nega. Então, eu imagino que quem já esteve muito vulnerável perante a morte de fato, né? Ela pode acontecer amanhã, sabe algo, tem uma sabedoria, assim, fala pra gente o que é isso, quem sabe a gente consegue absorver um pouquinho. Sabe que eu, nas pesquisas sobre transições, eu li muito de pessoas que tiveram experiência de quase morte, que realmente tiveram uma parada cardiorrespiratória e foram consideradas mortas. E essas pessoas, em geral, adquirem um senso de vitalidade do que eu ainda quero realizar na vida, que é surpreendente. E aí, quando a gente se depara com essa possibilidade de morrer, eu tive muito claro para mim, eu lembro até agora no dia que era ainda só uma desconfiança e que eu jamais achava que fosse algum problema, porque eu não tinha sintoma nenhum, de eu parar e pensar, e se eu morrer hoje? Vai ter valido a pena? E aí eu fui caminhando para casa do consultório do médico e pensei, vai ter valido a pena. Se eu morresse hoje, eu ia estar ok, mas não quero morrer hoje. Eu ainda quero muito mais coisas para me orgulhar, muito mais histórias para contar quando esse dia realmente chegar. E esse dia pode ser depois de amanhã. Poderia ter sido antes da quimioterapia, poderia ter sido depois da quimioterapia, pode ser na hora que eu sair daqui, depois de gravar. Então, tem que ser hoje. Hoje eu tenho que fazer uma história boa. Hoje eu vim aqui gravar com a Milena, a gente se divertiu conversando e foi sensacional. E isso vai ser um pontinho a mais para mim no dia que eu tiver que fazer o meu inventário de vida. Eu vou chegar só, aquele dia, aquela conversa com a Milena, tá aqui, ó, valeu a pena. É uma presença que você adquire, né? Naturalmente, eu sinto isso. É uma presença, porque durante muito tempo também eu vivi nesse lugar de não estar presente, de estar principalmente antecipando o futuro, que a gente é moldada para isso. E nós, mulheres, também não estarmos presentes para nós, estarmos presentes para os outros, para atender às necessidades alheias, para antever as necessidades alheias e satisfazer. Muito atentas. Sempre. E muito desgastadas por isso. Principalmente nos relacionamentos amorosos, em que a gente se coloca num lugar até de suporte emocional do parceiro. Porque no caso de relacionamentos heteroafetivos, os homens não são socializados para lidar com as emoções dele, falar entre eles, conversar como a gente está conversando aqui. Então, acaba restando as mulheres serem o suporte emocional. E isso pesa muito pra gente. Só que isso foi naturalizado, como se a gente é compreensiva, amorosa, então... Cuidadoras, naturais. Sim, e a maternidade instinto natural, materno. Instinto materno, tudo isso. E a gente chega na maturidade tão cansada de tudo isso, que muitas vezes nem se dá conta de que o que a gente está passando pode ser uma oportunidade. A gente vê como mais um peso. Mais um peso. Mais uma coisa que vamos ter que carregar, né? Mais uma coisa que vamos perder. Ô, Adriana, você é casada com um homem. O que ele aprendeu com você? O meu marido mudou muito. Eu imagino. Desde que a gente começou. Eu tô aqui querendo que ele marque uma cerveja com meu marido para eles trocarem uma ideia. Para começar, ele deixou de ser ciumento. Uau! Porque a gente isso já é grandioso. A gente casou na maturidade. Nós já tínhamos 40 anos, os dois. Ele era ciumento. Ele era ciumento. No começo do namoro, ele era ciumento. E para mim não serviria. E a gente construiu um relacionamento baseado nas nossas individualidades. Que é, eu tenho a minha individualidade,
os meus interesses, ele tem os deles, alguns não coincidem, e cada um tem o seu tempo para nutrir as suas individualidades e para ser diferente um do outro. No começo, eu me incomodava com as diferenças do meu marido. Nós somos pessoas bastante diferentes. E eu aprendi a amá-lo por causa das diferenças. Sim. E a gente, inclusive, viaja sozinhos, separados. Ele viaja, agora em agosto, vai viajar com os amigos para praticar kitesurf. E eu vou para algum lugar sozinha, porque eu gosto de viajar sozinha. Porque eu não vou ficar deitada na areia tomando vento na cara, né? Mulheres que sabem. E é um programa dele, Exato. com os amigos. A gente só atrapalha. Eles dormem tudo num quarto e ficam lá andando só de cueca na casa. E eu vou lá pra estragar o rolê dele. Exato. Eu vou fazer o meu. E aí cada um vai voltar depois e vai ter coisas interessantes pra Mas contar. o que fez esse homem parar de sentir ciúmes? Eu acho que foi essa questão de eu dar a ele o espaço que ele queria pra viver. E aí ele perceber que eu também tinha direito a esse espaço. E que cada um ter o seu espaço não interferia no espaço comum que a gente criou, nesse terceiro elemento. O nosso casamento não é uma única coisa. Ele é um conjunto composto por duas pessoas inteiras. Não são metades que se encaixaram. São duas pessoas inteiras que estão dispostas a criar esse terceiro elemento. E que tem que se esforçar para isso, né? Não é natural. Eu não quero... É um trabalho. Não quero tapar o buraco emocional de ninguém. Não quero que ninguém tape o meu. Eu tenho a obrigação de lidar com os meus. E o que você aprende com ele? Nossa, todo dia eu aprendo com meu marido a ser mais relaxada na vida. A não me preocupar tanto. Inclusive, a não desejar coisas tão grandes. A me satisfazer com o pequeno. Com o mais simples, com o mais ordinário. Sim, eu trabalho muito, faço muitas coisas, sempre cheio de projetos. E o meu marido, ele disse que ele não queria morar na minha cabeça. Porque minha cabeça nunca para. E ele é mais tranquilo, vai lá pro kitesurf dele, vai tocar guitarra, e pra ele isso tá bom. E eu tô sempre querendo fazer mais coisa. Então, ele me ensina muito nisso. Em algum momento que eu tô muito acelerada, eu olhar pra ele e dizer, calma, pode ir mais devagar. A vida é rápida, a vida vai acabar. Então, se a gente não desacelerar o passo para caminhar com ela, a gente vai estar correndo. E aí não vai aproveitar. E ela passa mais rápido ainda, né? Passa mais rápido. Que é o ritmo que a gente dá à vida. E aí a gente pensa, hoje eu vou correr, amanhã eu vou correr, amanhã eu tô correndo. E é no cotidiano que a gente faz a vida, né? Não é nos grandes momentos. E aí quando chegar lá no final, o final pode ser no fim dessa semana corrida. Isso. E aí? Como é que fica o teu inventário? Ai! Pensar na morte muito bom, né? É muito bom. Hoje eu não tenho, hoje eu tô com uma outra correntinha. Eu tenho uma correntinha que é com La Santa Muerte, a santa mexicana, que é o meu memento mori. É para me lembrar que eu vou morrer. Que a gente precisa se lembrar disso. É tão filosófico isso, na filosofia fala muito sobre isso, né? Eu amo. Se a gente deveria todo dia se lembrar que a gente vai morrer. Não como uma coisa para dar medo, para ser macabra, porque é isso que a gente aprende, né? Ai, não vamos falar sobre isso. Bate na madeira. Isso. Mas não, é o contrário. A gente tem que celebrar a vida todo dia. Eu adoro o que o Michael Singer fala. Ele fala, a gente tá aqui num planeta Terra, que é mágico. Que tem natureza, que tem tecnologia, que tem pessoas. E a gente só reclama, a gente arranja problema, a gente tá o tempo todo querendo mudar a vida. E assim, a gente vai ficar aqui o quê? No máximo 80, 90 anos? Vai acabar, gente. Você tá querendo ir pra onde? Pra Marte, pra Saturno? Não tem nada lá, é fumaça. Então, o que tá acontecendo, né? Por que a gente não consegue estar aqui? E eu não tô falando de uma vida cor-de-rosa, tudo linda, porque eu acho que não existe essa vida. Se alguém tá vivendo isso aí... Cuidado. Não vou nem falar, me conta como faz, porque não. Cuidado. Mas a gente entender que a vida
é do jeito que ela é. E como a gente pode aceitar isso e tá bem nela, né? Pelo tempo que nos foi dado. Porque eu sei lá quanto tempo. Eu gosto muito quando tu fala de aceitação, porque muita gente confunde com conformismo. Sim. E não é. Bem importante. É querer melhorar, querer Sempre. ir na direção das coisas que a gente deseja, que a gente vai descobrindo que deseja, que a gente vai passando a desejar, mas aceitando que a vida é isso. A vida é o bom e o ruim. A vida não é só o bom. Não. Então, eu aceitei o tempo inteiro que eu tive um tratamento de câncer. Isso. Eu aceitei, eu fiz o melhor que eu podia com aquilo. E eu me saí muito bem durante o tratamento. Eu tenho ainda hoje o catéter no corpo, porque eu ainda faço a manutenção com imunoterapia a cada 2 meses. Eu poderia ter tirado, porque ele fica bem visível no meu peito. Mas a médica me perguntou, te incomoda muito que a gente continuaria usando na imunoterapia? Eu disse, não me incomoda. Quando eu soube que ele ia ficar visível na minha pele, antes eu fiquei arrasada. Mas a gente vai aprendendo a aceitar essas coisas e agora não faz a menor diferença pra mim. Eu não tento esconder, uso regata. Gente, o meu cabelo não vai voltar, pelo menos por enquanto, a ser comprido como tá era. Tão lindo. Porque eu gostei. Tá lindo. A gente vai descobrindo coisas, né? Sim. Eu aceitei quando eu fiquei careca. Nunca me achei feia. Nenhum momento. Mesmo lá no finalzinho do tratamento, que eu já tava com a sobrancelha escassa, pouco cílio, abatida. O final da quimioterapia é bem duro. Muita fadiga. Eu nunca me olhei no espelho e me achei feia. Mesmo sem maquiagem, sem nada. E eu acho que eu só consegui isso por causa desse processo de gostar de mim. E porque eu me cuidei, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui atrás de uma nutricionista especializada, eu me agarrei em todas as esperanças e fui muito otimista e fui super positiva, não aquela positividade tóxica que vai dar tudo certo, poderia não ter dado certo, mas eu realmente acreditava e as perspectivas eram de fato muito boas. E eu acabei me saindo super bem do tratamento. Foi duro, possivelmente tenha sido, e eu espero que seja, a pior etapa da minha vida. Aí pode ser, né? Aí pode ser. Mas também foi bonito, sabe? Foi uma experiência Existe beleza bonita. na dor, né? Existe beleza onde a gente quiser enxergar porque existe beleza. Humanidade, né? Eu acho que aonde a gente consegue se sentir mais humano nessas experiências mais humanas é onde a gente consegue experienciar essa coisa da felicidade real, assim. E aí não é na alegria, na viagem, na promoção, na compra da casa, porque isso tudo não tem nada a ver com ser humano, né? Sim. Mas eu queria só reforçar aqui o que você falou da aceitação, que eu acho bem importante, Adriana, porque eu acho que as pessoas não entendem que a aceitação é o primeiro passo de um processo de transformação de qualquer coisa. Enquanto você nega, você não transforma nada. Não. Vamos pegar o seu exemplo, né? Uma pessoa que nega a doença que ela tem, isso existe muito. Não vou falar essa palavra, não vou olhar para isso. Tem gente que não conta. Tem gente Os que não parentes cuida. sabem e não contam pro paciente, porque se ele souber vai ser pior. Então esse medo em volta, né? A gente é capaz de aceitar as coisas como elas vêm pra gente. A gente tem força para isso. E é a partir do momento que você aceita, que você começa a sua jornadinha de transformar aquilo. Então, né, acho que isso é importante, assim, não é, aceitei, então vou ficar aqui entregue pra vida. É o contrário. É uma aceitação é ativa, não é passiva. No começo, quando eu descobri, claro que teve aquela negação tradicional do luto. Como é que isso foi acontecer comigo? Que minha qualidade de vida impecável. Não tinha histórico familiar, eu nem sabia o que era um linfoma não Hodgkin. E, de repente, eu estreiei na linhagem da família. O linfoma, espero que ninguém mais tenha, eu tenha sido a única. E no começo, como é que isso foi acontecer comigo? E até aquela esperança fantasiosa de que, não, agora que eu vou fazer o PET scan, vai aparecer que era um engano, que o exame de laboratório não estava certo e eu não tenho câncer. Então, a gente tem esse momento da negação. Mas depois, se
se bem trabalhado, e a ideia é que seja, passa, a gente começa a aceitar e a fazer o que tem que ser feito. Isso. A tomar as medidas. Eu tinha muita preocupação em não conseguir me alimentar, em perder apetite, perder o paladar, enjoar muito. E eu fiz um compromisso com a minha nutricionista, inclusive já veio aqui, a Larissa. A Larissa foi sua nutricionista? Ainda é minha nutricionista. Maravilhosa, Stang. Sim. E eu fiz um compromisso com ela e comigo, antes de começar a quimioterapia. Eu falei assim, olha, eu só não vou me alimentar se eu não conseguir. Porque se eu não tiver vontade, eu vou comer. Se for só, não tô com fome, falta apetite, eu vou comer. A não ser que eu não consiga. Porque eu sei que é isso que precisa ser feito. Eu sei que isso vai me dar força, que isso vai me ajudar no tratamento. Foram 5 meses de quimioterapia. E é um tempo longo pra gente ficar definhando. Conheço muita gente que emagreceu 10 quilos e chegou muito mal e ficou de cama. Eu fui pra academia todos os dias, praticamente. E diminuí um pouco as cargas. Eu não ia no dia da aplicação, no dia seguinte, que era o dia que eu ficava enjoada. Mas depois eu ia pra academia e eu seguia a minha vida. E eu não perdi apetite, não perdi o paladar. Às vezes tinha até mais fome do que em geral. Inclusive, eu e a Larissa conseguimos que eu ganhasse massa muscular durante a quimioterapia. Meu Deus, gente. Eu perdi gordura e ganhei massa muscular durante a quimioterapia. E não foi nenhum processo sofrido, foi porque eu estava disposta. Eu amo essa mensagem que você passa, tanto para as mulheres que estão entrando na menopausa e que acham que é só ladeira abaixo, como para quem está enfrentando uma doença e também acha que só vem coisas pesadas e negativas. Porque você é o exemplo vivo de que não precisa ser assim. Às vezes é, claro, mas que a gente não precisa entrar nesses processos com essa carga, porque ela influencia, inclusive. Sim, né? Completamente. Eu tenho convicção de que se eu tivesse adotado uma outra postura, que se eu tivesse... Claro que quando eu soube que ia ficar careca, eu sofri muito. Só que na medida em que que as coisas foram acontecendo, e elas iam acontecer, eu fui abraçando. Qual alternativa? Qual alternativa? Antes de ficar careca, eu cortei o cabelo curto. E foi interessante que eu cortei o cabelo curto no dia 4 de fevereiro, do ano passado, 2025. No dia 5 era meu aniversário. E no dia 6 foi a primeira aplicação da quimioterapia. Então foram 3 dias bem intensos. E eu achei que ia ser terrível. E aí eu fui cortar meu cabelo e eu comecei a me divertir vendo meu cabelo. E aí o cabeleireiro fazia uma vez. Eu pedia, corta mais, corta mais. Fiquei 2 horas no salão. Aí cortei meu cabelo curto, não tão curto quanto tá agora. E eu gostei daquilo que eu vi. Fazia parte daquela mulher que eu estava gostando. E depois o cabelo começou a cair. Antes mesmo dele cair completamente, eu raspei. Também não tive... Achei que fosse chorar no salão. Nada. Raspei e saí bem. A minha mãe ficou mais traumatizada com o meu cabelo do que eu. E não me achei feia. E quando começou a crescer, eu decidi que eu não queria mais cabelo comprido. Eu me achei tão bem naquilo. Parece que o cabelo curto até mais eu. Nova identidade. É, uma nova identidade, uma nova mulher que está nascendo depois dessa experiência toda e que tem uma imagem agora mais parecida com quem ela realmente é, do que talvez fosse antes mais uma preocupação do que agradava ao outro, do que o outro esperava, que é uma mulher de cabelo comprido, cacheado, loira. Talvez agora seja mais para me agradar do que para agradar os outros. Que lindo. Adriana, você falou que tem muitos sonhos, que sua cabeça não para, que você tem projetos. Fala pra gente, como que as pessoas podem encontrar seu trabalho? Quais são os projetos? Quais são os planos? O que você está armando aí agora? Estou armando tanta coisa. No momento, estou trabalhando na 2ª edição do meu primeiro livro, que eu quero atualizar algumas informações técnicas, que o livro nasceu da minha pesquisa e eu acabei juntando com a história de uma viagem solo para dar uma interessância para o livro. Então, tem alguns dados científicos que eu achei por bem atualizar, assim como a minha foto, que vai ficar a foto nova com o cabelo novo.
eu quero escrever um outro livro sobre essa nova transição que eu tô passando, que foi ocasionada pela doença e pela menopausa ao mesmo tempo. Eu entrei em menopausa por causa da quimioterapia, abruptamente. Um mês eu menstruava, a partir do outro não menstruei mais. E eu quero escrever sobre isso, principalmente da perspectiva que hoje eu tenho, que eu não tinha no meu primeiro livro, sobre o impacto da transição hormonal da menopausa, sobre o qual eu estudei muito na minha pós-graduação, em cuidado integral de mulheres maduras. E eu quero escrever sobre essa nova perspectiva de que tanto o câncer quanto a menopausa, e mesmo os dois juntos, podem ser o catalisador de uma fase melhor, de uma fase mais luminosa, uma fase com mais vitalidade pra gente. Porque vitalidade não é só ter disposição para fazer exercício físico. Vitalidade é ter disposição de criar novos projetos de vida. Eu acho que quem envelhece no mau sentido da palavra é quem deixa de ter projetos. Porque os projetos de vida fazem a gente se manter jovial. Então, eu tenho esse projeto do livro. Tenho o projeto também de trabalhar com grupos de mulheres, que todas as vezes que eu faço, eu vejo que tem uma força sensacional. Eu ainda não formatei como é que vai ser esse projeto, mas por enquanto ele está mais no coração do que na cabeça. Então, eu espero que a cabeça fique um pouco mais leve para ele poder subir para a cabeça e ganhar forma. Tá precisando de um espaço. Tá precisando de um espaço. E aí tem várias coisas que as pessoas me convidam e surge uma oportunidade e eu reservo espaço para as oportunidades que eu ainda não conheço. Porque elas chegam e elas têm que ter espaço na minha vida. Que interessante isso. Eu tô aberta para as oportunidades. E aí vem, né? Vem! E aí e uma vai puxando a outra. Isso. A gente vai conhecendo pessoas, vai conhecendo lugares, vai ampliando o nosso repertório. E assim a gente vai tendo novas ideias. E aí não para, e vai iniciando coisas novas, vai querendo descobrir outras coisas. E isso é que dá colorido para a vida, né? Sim, total. É um fluxo, né? Deixa fluir. Deixa fluir. Eu tenho uma última pergunta, uma curiosidade. Você parece uma pessoa tão corajosa, tão aberta, tão... Depois de ter passado por tudo que você passou, o que ainda te dá medo? Qual que é o medo da Adriana? Eu tenho medo de pouca coisa, na verdade. Eu tenho medo de sapo. Eu morro de medo de sapo. Porque ele pula ou porque ele é pegajoso? Não sei. Desde criança eu tenho muito medo de sapo. É um medo eterno. É um medo assim, eterno. Tá. Um medo eterno. Eu Então, tenho medo de sapos. sapo. Aliás, anfíbios favor, em geral. né? Tá. Anfíbios Toda aquela família. Você sabe perereca. Não. Uma vez eu Prefiro nem aprendi. saber. Eu prefiro não observar perereca, muito. rã, sapo, essas coisas. Não, anfíbios Tá. não cheguem muito perto de mim. Mas eu não tenho medo de muita coisa. Na verdade, tenho medo, talvez, de que alguma doença degenerativa me atinja. Minha família tem um histórico de esclerose lateral amiotrófica. Tive vários parentes, inclusive meu avô e minha tia paterna, que morreram de esclerose lateral amiotrófica. Eu já passei da idade em que, em geral, ela comete. Mas esse é um medo que eu tinha muito. Hoje tenho um pouco menos, porque se vier também não tenho. Engraçado que você tinha medo dessa, que tem histórico familiar, e aí veio uma que não tem nada a ver. A vida só ri da nossa cara. Só né, ri da Adriana? nossa cara. E o meu marido fala que, diante dessa perspectiva de uma doença muito pior, que não tem tratamento, o câncer foi fichinha. Vem, Aham. né? O câncer foi fichinha, porque hoje eu tô em remissão, depois da quimioterapia. Amém. Tô fazendo a manutenção para que nunca mais volte. E sabendo que tem a perspectiva de voltar. Claro. Esse subtipo do linfoma, ele não tem cura, então ele pode voltar. Mas eu vou acompanhar e vou cuidar e vou continuar cuidando de mim e da minha vida de um jeito que, se ele voltar, estamos aí de novo. Não vai me derrubar de novo. Que lindo, que lindo. Tem alguma coisa que a gente não falou, que você queria falar, alguma mensagem? Ai, Milena, tem tanta coisa que a gente não falou. Calma, esse é o episódio 1 de uma
temporada, a primeira temporada de uma série. O que eu acho que é importante falar, e que a gente já falou, mas sempre é bom ressaltar, é não ter medo das coisas que a gente sabe que estão por vir. E se preparar na medida do possível. Não dá pra gente se preparar para uma doença imprevista, não dá pra se preparar por um câncer. Ou até dá, na medida em que a gente tem uma boa qualidade de vida. Eu devo o meu desempenho, entre aspas, no tratamento, muito ao que eu tinha construído na minha saúde antes. Isso vale a pena, então, Adriana? Nossa! Vale a pena a gente cuidar da saúde, a rotina? Pra mim fez toda a diferença. Tá. Eu já tinha o hábito de ir na academia todos os dias. Eu não comecei a ir na academia todos os dias. Eu já tinha o hábito e aquilo foi bom pro meu corpo e pra minha cabeça. Então, construir uma vida que me ajude a superar os imprevistos, porque os imprevistos vão acontecer. Então, é construir essa base sem tentar prever, sem tentar controlar, porque vai ser bom pra gente em todos os aspectos. E não ter medo, não se apavorar, principalmente com as questões do envelhecimento e da menopausa. Tem desafios, cada mulher vai ter um tipo de desafio. Não existem duas menopausas iguais, não existem soluções que vão servir para todo mundo. A gente vai ter que descobrir o que serve, o que não serve, o que a gente pode, o que a gente não pode. Mas tem muitas alternativas e tem muitas possibilidades. Quando a gente se abre para descobrir, para pesquisar, a gente pode tornar essa nova etapa da nossa vida até melhor que as anteriores. A gente pode começar a se gostar. Finalmente. Eu tô chegando lá. Você me inspira. Olha, se tu não chegou lá ainda, tá num ótimo caminho, hein? Eu não cheguei, não. Mas eu tô no caminho. Eu gosto do caminho. O caminho, a gente tem que aproveitar. Às vezes o caminho é tudo que a gente tem. Isso, eu curto o caminho, o processo. Eu acho que essa última mensagem que você trouxe, vê se a gente pode resumir da seguinte forma. A gente vai até dar o título, quem sabe, para esse episódio assim. De que o controle, ele sempre parte do medo. Mas a gente pode se planejar a partir do amor. De um lugar de aceitação. Porque quando a gente se ama, que a gente se liberta para olhar para a vida com mais abertura, como uma possibilidade, não como um destino. Às vezes a gente pensa na vida como uma ferramenta, como para chegar num objetivo. E o Ayrton Krenak fala que a vida é o objetivo. A vida é o objetivo. A vida não é útil. A vida é para ser vivida com beleza. E se a gente começar a considerar que a nossa vida, o nosso corpo, os nossos relacionamentos são todos ferramentas para chegar a um objetivo, a gente pode morrer antes do objetivo chegar. E aí? A gente não aproveitou o caminho. Perfeito. Adriana, muito obrigada. Muito obrigada. Foi lindo. Eu quero te dizer que a sua mensagem é muito importante. Mas principalmente o como você transmite a mensagem e, acima de tudo, o porquê você transmite. Isso é muito profundo, muito sério, me emociona, me inspira e eu só desejo que você siga fazendo muita coisa, estando muito aberta, porque o mundo precisa, as mulheres, os homens também. A gente precisa escutar mais a Adriana Haas. Muito obrigada. Obrigada, viu? E eu volte, que agradeço. por favor. Voltarei. Temos uma como é que é? Um outro episódio, uma outra temporada. Uma outra temporada. Vamos fazer uma temporada. Quem sabe a gente não vai pro Netflix? Olha, gostei da ideia. Já vou preparar o figurino. Obrigada. Obrigada.